Começamos então Liberdade de Opinião e vamos conversar com a jornalista Rita Lizauskas. Oi Rita, boa tarde para você. Boa tarde, Cine, boa tarde a todos que estão assistindo com a gente o Visão. Rita, a gente começa falando do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que deu explicações ao Senado sobre o enfrentamento da pandemia. A gente mostrou aqui no Visão CNN. Ele falou sobre as dúvidas na compra de vacinas, as indicações sobre a cloroquina e também sobre a falta de oxigênio em Manaus. A gente vai acompanhar então alguns trechos e eu vou te questionando sobre isso. Vamos começar então com uma fala do ministro sobre a vacinação no país. Para vacinar o nosso país, com a nossa população, precisaríamos fabricar vacinas. Nós não podemos contar com laboratórios que nos vendam apenas as vacinas. Em março, nós estaremos com as fábricas trabalhando no pleno e, provavelmente, essas negociações de Sputnik, Bharat Biotech e essas menores complementarão algo em torno de 30 milhões de doses mês. Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro. Rita, como você avalia as declarações de Pazuello sobre a vacinação no Brasil? As explicações dadas ao Senado foram coerentes no seu ponto de vista? Foram bem otimistas, né, Cine? E é bom a gente deixar claro que essa questão sobre vacinação foi apenas uma das perguntadas a Pazuello. E quando questionaram sobre o assunto, ele fez essa previsão que a gente viu, vacinar todo o país em 2021, até junho metade e até o final do ano todo mundo que é vacinável, né? Ele usou até essa expressão. Agora, essa promessa tem só um entrave, que é a realidade. Se a gente continuar nesse ritmo, que é ditado pela quantidade de vacinas disponíveis, porque a gente tem capacidade de vacinar muita gente em muito tempo pelo Programa Nacional de Imunizações, mas esse ritmo, com poucas vacinas, o país demoraria até 4 anos para vacinar esses vacináveis, como disse o Pazuello. A gente só tem vacina do Butantan e de Oxford sendo produzidas. O Ministério da Saúde não comprou Pfizer, vai receber 4 vezes menos do que esperava do COVAX Facility, então eu acho que ele está sendo muito otimista. A vacinação, como a gente está vendo, está parando. Prefeitos, governadores já deram alerta e a única previsão que a gente tem é de entrega de doses de vacinas que a gente tem. E mostra então um gap, né? O Butantan entrega 8,5 milhões no final de fevereiro. As vacinas de Oxford, que estão sendo fabricadas pela Fiocruz, só chegam em março e está parando agora. Então a gente tem aí um vale e a gente vai falar sobre isso nas próximas semanas com toda certeza. Então, nesse ritmo de vacinação e com essa falta de vacina, que já é realidade, é muito difícil cumprir essa promessa de Pazuello de vacinar todos os brasileiros até o final do ano. O que me leva a crer que, mais uma vez, ele chutou um número, impôs aí uma meta que vai ser difícil de cumprir. Espero, sinceramente, que eu esteja muito errada. Se tiver vacina, se tivermos um fato novo, boas notícias, isso seria até possível. Como eu disse, a gente tem o Programa Nacional de Imunizações que tem essa capilaridade e essa capacidade gigante de vacinar muita gente. Mas eu acho que ele chutou alto, viu, Cine? Ô Rita, ainda nesse tema, o ministro Pazuello destacou que o governo federal tem, abre aspas, zero competência, fecha aspas, sobre a crise em Manaus. Vamos ver. O Ministério da Saúde não tem qualquer competência para a fabricação, transporte e distribuição de oxigênio. O Ministério da Saúde não tem qualquer competência para a gestão e ações de saúde nos estados e municípios. Zero competência. Mesmo assim, eu levei todo mundo para Manaus. Rita, como você avalia a declaração de Pazuello sobre o colapso em Manaus? A responsabilidade é do governo do estado, do Ministério da Saúde ou ambos falharam ou teriam competência sobre isso? Bom, quando ele fala que tem zero competência, o que ele quer dizer é que tem zero responsabilidade, né? Parece que ele está dizendo que não foi competente, mas eu acho que o que ele quis dizer foi em relação à responsabilidade. Mas vamos lá. Eduardo Pazuello foi chamado para o Senado, e é bom a gente ampliar esse escopo para dar explicações, mas o cenário já não é favorável a ele, porque independentemente do que ele disse ontem, se os senadores ficaram convencidos pela sua retórica ou não,
Pazuello já é investigado pelo STF, que quer saber se o Ministério da Saúde foi omisso no colapso da saúde de Manaus. Então, ele já está nesse caldeirão. A ida do Pazuello para o Senado foi para dar explicações, uma tentativa de evitar uma CPI da saúde na casa, algo que ameaça ainda mais essa gestão dele frente ao Ministério da Saúde. Agora, vamos analisar as explicações do ministro. Ele torturou as palavras para tentar se eximir da culpa do que aconteceu em Manaus. Como é que ele fez isso? Ele afirmou que o relatório feito pela própria força-tarefa enviada pelo Ministério da Saúde, a capital de Manaus, a capital do Amazonas, Manaus, pelo menos ali uma semana antes da véspera do caos, que o relatório não indicava falta de oxigênio, mas sim de rede de oxigênio. Qual que é a diferença disso? Nenhuma, nem semântica. Um relatório dizer que falta oxigênio, que falta rede de oxigênio, quer dizer a mesmíssima coisa, que vai faltar insumo para os pacientes de Covid-19 internados, como faltou, que eles vão morrer sufocados. E essa força-tarefa que estava em Manaus dias antes do colapso era formada por membros do Ministério da Saúde, né, do governo federal, mas também do governo estadual e municipal. Ou seja, Pazuello, governador, prefeito, estavam todos cientes. E o ministro foi a Manaus e voltou a Brasília em 14 de janeiro, dia que começaram as mortes por falta de oxigênio. O que ele fez? Participou daquela live de quinta-feira do presidente Bolsonaro. Ali naquela live, está gravada, só dá um Google, você vai ver no YouTube. Ele admitiu na live, em 14 de janeiro, que havia colapso em Manaus. Mas entre as justificativas que ele deu para esse caos é que o Estado não tinha feito o tal do tratamento precoce. Sempre ele. Mas as pessoas, elas morreram não por falta de cloroquina, elas morreram por falta de oxigênio. Então, há uma responsabilidade. E nessa sessão de ontem, a maioria dos senadores foi dura com o ministro, inclusive o senador do Amazonas, o Eduardo Braga, do MDB, foi incisivo, disse o seguinte: não, ministro, não foi feito tudo que podia ter sido feito, não. E o senador revelou nessa fala dele que um mês antes da crise, ainda em dezembro, ele esteve no gabinete do Ministério da Saúde com o Pazuello, avisou que o Estado ia enfrentar uma onda de casos, que a situação do Amazonas era muito grave. Então, ele está tentando aí dizer que não sabia, que era diferente, mas ele sabia, tanto sabia que falou na live. Mas o Pazuello ontem ainda falou sobre os testes de Covid que estão vencendo em um depósito do Ministério da Saúde aqui em São Paulo. Já venceram, né? Mas o Ministério da Saúde deu um truque ali e prorrogou a validade e agora essa validade vai vencer de novo em abril. O que ele disse? Adivinhe, a culpa também não é dele, dos estados, segundo ele. Ele disse que se estão estocados lá, prestes a vencer, é porque estados e municípios não pediram para ele. Então, assim, muito difícil, foi realmente muito desgastante e a base governista ali no Senado atuou para defender o ministro, parlamentares do PP, do Republicanos, do PSL, elogiaram a sinceridade de Pazuello, sua disposição em prestar contas, o que sinaliza que talvez não tenha a CPI da saúde. Inclusive, eu acho que é o mais provável que fique por isso mesmo. O Centrão foi eleito para isso, inclusive, né? Barrar investigações como essa, CPIs, impeachment. Mas eu acho que a gente discutir de quem é ou de quem são os responsáveis é importante, né? Para que o país puna quem está fazendo a gente passar por uma situação tão grave como essa que a gente está vivendo, sem vacina, sem oxigênio, né, como aconteceu em Manaus. Então, eu acho que a gente precisa que esses responsáveis sejam encontrados e sejam punidos. Cine. Vamos falar um pouco de economia agora, Rita. O setor de serviços fechou o ano de 2020 com queda de quase 8%, a maior desde 2012, 7,8% mais precisamente. Economistas ouvidos pela CNN afirmam que o isolamento social, a crise que a pandemia provocou, fizeram com que as pessoas mudassem os seus hábitos de consumo. Sem poder sair de casa, muita gente deixou de ir a restaurantes, deixou de ir aos salões de cabeleireiro, essas pessoas pararam de viajar. O novo auxílio emergencial é a solução mais prática para estimular novamente esse consumo no país, Rita? Bom, Cine, segundo o IBGE, esse resultado negativo foi sentido por mais de 70% dos tipos de serviços analisados no país, né? Então, a gente tem vários serviços. O maior baque foi dos serviços prestados às famílias, como você disse, por causa dessas limitações impostas pela pandemia, né? Então, restaurantes, hotéis, academias sofreram muito. As famílias têm ficado mais em casa, quem pode fica em home office. Muitos dos que têm saído, são obrigados a sair para trabalhar, acabam evitando ir a restaurantes, porque já se expõem, né, quando pegam
metrô, quando pegam ônibus, então acabam evitando aglomerações, mesmo quando estão abertos, não são todos que frequentam esses locais, né? Muita gente evita aglomeração porque tem consciência que a situação no Brasil nunca esteve sob controle, na verdade. A gente está viajando menos, frequentando menos hotéis, academias, ou seja, o tombo foi muito grande no setor de serviços por motivos óbvios, né? Que a pandemia aí chegou e colocou todo mundo nessa situação. Eu acho, Cine, respondendo a tua pergunta, que talvez a retomada do auxílio emergencial não ajude tanto alguns setores mais específicos como esse, restaurantes, hotéis, academias, porque as pessoas que precisam dessa renda têm outros objetivos mais urgentes, né? Gastam esse dinheiro no supermercado, na compra do gás que subiu, está caríssimo, no pagamento do aluguel. Mas fato é que entre abril e dezembro o auxílio emergencial chegou diretamente a mais de 67 milhões de brasileiros, injetou bilhões na economia, diminuiu a desigualdade, que é um problema endêmico no Brasil. A proporção de pobres no país caiu pela metade. Se não fosse o auxílio emergencial, a recessão teria sido ainda pior, ainda mais profunda no Brasil. E com o fim desse auxílio, supermercados, comércios já registram uma desaceleração das vendas nesse começo do ano. Então, eu vejo que esses setores específicos, supermercados, os mercadinhos de rua, esse valor, esse auxílio emergencial, quando vier, quando for renovado, vai fazer toda a diferença para esses setores e, obviamente, para essas pessoas, né? Porque o auxílio garante a subsistência, a segurança alimentar das pessoas. Então, é urgente que isso saia o mais breve possível, Cine. Agora, Rita, a gente viu também aí a questão do ministro Paulo Guedes falando sobre a possibilidade de se permitir os acordos individuais para redução de jornada nas empresas e também a própria Confederação Nacional da Indústria dizendo agora há pouco para a gente que essa redução de salário e jornada seria importante também para a manutenção dos empregos. Você acredita que isso, aliado ao auxílio emergencial, pode dar um fôlego para a economia? Só para a gente concluir esse assunto e seguir para o próximo tema? Isso daria um fôlego para as empresas, né, Cine? E eu vejo, quando o ministro Paulo Guedes se coloca dessa forma, mostra que ele realmente sabe a necessidade, né? Se ele está falando que pode haver essa renovação desses acordos entre patrões e empregados, eu acho que ele também sinaliza de que o auxílio emergencial é urgente, né? Porque se ele está vendo essa necessidade, a gente está ali colecionando, entre aspas, mais de 1.000 mortes, uma média diária de mais de 1.000 mortes há 22 dias, ele está vendo que a economia também está sofrendo. Ele fez, inclusive, essa indicação, né? Se as médias de mortes permanecerem mais de 1.000, a gente vai ter que rever o auxílio emergencial. Então, para mim, quando ele indica que ele vai rever isso, nessa relação entre empresas e funcionários, é um sinal, ao meu ver, que o auxílio emergencial também é importante, também vai sair. Eu acho que essa combinação repete o que a gente viveu o ano passado, né, Cine? Isso é um sinal de que realmente a gente está numa situação muito grave da pandemia. A pandemia nunca esteve sob controle. E Rita, 2 dias depois da alta dos combustíveis nas refinarias, o presidente Bolsonaro falou sobre uma possível redução do PIS/COFINS. Foi durante a transmissão que ele faz todas as quintas pelas redes sociais. Vamos acompanhar um trecho. Para tratarmos aí da redução do PIS/COFINS, que toda vez que se fala em reduzir qualquer imposto, né? Qualquer imposto não, a maioria dos impostos, você tem que ou majorar outros impostos ou criar um novo imposto. No que depender de mim, eu quero reduzir o PIS/COFINS, né, num primeiro momento aí, ao diesel. Se a gente conseguir reduzir o diesel, o feijão que você vai comprar, o arroz, seja lá o que for, que depende de transporte rodoviário, vai chegar mais barato na ponta da linha. Você vai sentir. E o pessoal do mercado, qualquer coisa que se fala aqui, vocês ficam aí irritadinhos na ponta da linha, né? Sobe dólar, cai a bolsa. Pessoal, se o Brasil aí não tiver um rumo, todo mundo vai perder, vocês também, pô. Rita, o presidente tocou num ponto muito sensível para a população geral, né? Arroz e feijão. Isso poderia realmente interferir no preço que as pessoas pagam lá no fim. Como que você avalia essa declaração de Bolsonaro? Essa redução de PIS/COFINS para impactar o preço do diesel vai de fato ou pode de fato chegar ao valor dos alimentos por causa do barateamento desse transporte, desse caminho para levar o produto até o consumidor final? Faz uns dias, né, quase uma semana que o presidente está batendo nessa tecla, desde que a gente teve aquela ameaça da greve dos caminhoneiros, né? E hoje cedo o presidente no Twitter acenou mais uma vez nessa direção, falando de tributos. Ele fez um apelo, ele colocou uma nota fiscal de combustível, colocou, abasteça o seu carro, caminhão,
ou caminhão com R$100 para facilitar os cálculos e posto aqui no Twitter a nota fiscal. Aí ele postou uma nota mostrando que, segundo ele, né, aponta ali para uma bitributação, mostraria que o ICMS não é zero e aí ele conclui, ainda joga a população contra o governo brasileiro como se fosse o único a arrecadar. Então, o que a gente tem visto desde a semana passada? Ele apontando que quer dividir o desgaste dessa questão do aumento dos combustíveis pela Petrobras com os governadores, né? Quando ele fala de ICMS, por exemplo, que é um imposto estadual. A gente já teve 2 aumentos esse ano, uma ameaça de greve dos caminhoneiros. E se essa valorização do preço do barril do petróleo no mercado internacional continuar, o dólar voltar a subir, outros aumentos vão vir, porque a Petrobras repassa essa flutuação para os preços da gasolina, do diesel e do gás, a gente sabe. As falas do Bolsonaro dão a entender que uma diminuição no valor do imposto sobre o ICMS, por exemplo, levaria a uma queda no preço dos combustíveis. No caso da gasolina, cerca de 40% do preço é imposto. No diesel, é pelo menos 1/4 dos tributos. E no caso do ICMS, é apenas um dos impostos que recaem sobre os combustíveis, e é um imposto estadual. Fato é que estados dependem da arrecadação desse imposto, assim como o governo federal depende de arrecadação de imposto. Ninguém vai abrir mão de arrecadação assim pelo Twitter, né? Ainda mais em ano de pandemia, por pressão de rede social. Pelo contrário, isso só acaba gerando mais rusgas entre os estados e o governo federal. Eu acho que há um espaço para discussão tributária, que eventualmente pode até dar um alívio nos preços, não sei. A gente sabe que aumento no preço do combustível impacta na popularidade do presidente, principalmente em ano eleitoral, 2022, ano de eleição, a gente já está nesse clima eleitoral. Eu acho que há espaço para discutir tributos, mas eu acho que esse debate tem que ser feito na mesa dos adultos ali, todo mundo conversando. A reforma tributária que estão falando tanto, eu acho que daria uma grande oportunidade para essa conversa. Ele está tensionando a corda com os governadores, eu acho que é uma discussão válida, né? Mas por rede social, fazendo pressão, não vai chegar em lugar nenhum. Cine. Obrigado, Rita. Um bom fim de semana para você. Obrigada. Até segunda. Até.